desde quando eu fui tocado, desde quando eu fui encontrado por Jesus, é que a gente é só um vaso e o vaso não tem valor nele mesmo, né? O que tem valor é o azeite. É o azeite que vai dentro do vaso que importa. E que o Senhor fale, que o Senhor me use, que o Senhor dê uso a esse vaso, que eu tenha utilidade na mão do Senhor nessa noite, mais uma vez. Essa é a minha oração. Eu te convido a ficar de pé e orar comigo. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Senhor Jesus, é com sinceridade de coração que estamos aqui na sua presença, Senhor. Nós clamamos a Ti, Senhor Deus, pelo Teu Espírito, pela Sua presença, pela Sua glória nesse lugar, Senhor Deus. A Sua palavra nos ensina que o Senhor é entronizado em meio aos louvores, e onde o louvor está, o Senhor habita em meio a eles. E por isso a gente inicia o culto, Senhor Deus, louvando ao Senhor, para que o ambiente se torne agradável a Ti, Senhor Deus. Se torne, Senhor Deus, um ambiente onde o Senhor queira estar. Nós clamamos a Ti, Senhor Deus, vem, enche esse lugar com a Tua glória, Senhor Deus, fala conosco, revela, Senhor Deus, a Tua vontade, os Teus propósitos a cada um dos nossos corações nessa noite, Pai, no nome santo de Jesus, que a gente não venha aqui, Senhor Deus, simplesmente para ouvir palavras humanas que saiam da boca de um pregador humano e falho, Senhor Deus, mas que a gente possa ouvir, Senhor Deus, a Tua voz, a Tua vontade, a Tua palavra saindo através da boca de um servo fiel, Senhor. Em nome de Jesus, usa-me, Senhor, faça de mim, Senhor Deus, instrumento bem afinado em Suas mãos, Pai, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Duas. Pode se assentar. Glória a Deus. Mantém o seu espírito pronto, preparado. É uma noite de batalha espiritual, a gente está vendo isso, manifestações físicas do que acontece no mundo espiritual à nossa volta, correto? Então, fica firme, fica atento, estejam prontos para interceder em todo tempo, em todo momento. Se acaso acabar a luz, acabar o som, o que acontecer, esteja preparado a interceder, esteja preparado a levantar a sua voz em clamor a Deus. O texto que a gente vai tratar nessa noite não é surpresa, né? Capítulo 2 do livro de Daniel. A gente está aqui na campanha com o tema As Profecias de Daniel. E a gente vai falar a respeito da primeira profecia que a gente encontra aqui nesse livro, que vem da interpretação de um sonho, o sonho que o rei Nabucodonosor teve. Capítulo 2. Quem tiver com ele aberto aí diz um amém. Glória a Deus. Vamos ler só o primeiro versículo por enquanto. Diz assim: no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho, o seu espírito se perturbou e passou-lhe o sono. Glória a Deus. E vamos tratar a respeito desse sonho que perturbou o rei. Como o bispo Osiel falou domingo passado, a gente está tratando aqui de Daniel, o profeta que para nós, a gente sempre vai ter uma imagem assim de Daniel, né? Aquele senhor de barba branca. Porque quando a gente pensa no peso que é o nome do profeta Daniel, a imagem que vem a gente é uma pessoa experiente. Uma pessoa já calejada pelas várias situações que ele experimentou durante a vida.
Mas nesse momento aqui, ainda é o início dessa vida, né? Daniel ainda é um jovem. Passados os primeiros 3 anos, onde ele foi preparado dentro do palácio para servir naquele lugar, Daniel então é aceito, né? É empossado como um dos sábios da Babilônia, como uma pessoa apta a dar conselhos naquele lugar, naquele reino. E após esses 3 anos, começa essa vida então de Daniel naquele lugar. E a gente começa lendo aqui, só para não gerar confusão, a gente começa lendo no 2º ano do reinado de Nabucodonosor. E aí a gente para e pensa, mas se já tinha mais de 3 anos que Daniel tinha sido levado cativo para a Babilônia, como é que é o 2º ano do reinado de Nabucodonosor? Irmãos, Nabucodonosor, ele tinha sido regente ao lado do pai dele, Nabopolassar, certo? Então, quando Judá foi levado cativo para a Babilônia, Nabucodonosor ainda não era rei oficialmente, ele ainda era regente, tá ok? Então, esse aqui é o 2º ano dele oficialmente como rei. Correto? Só para não ter confusão e a gente não ficar perdido no tempo, tá? E aí Nabucodonosor tem um sonho. E esse sonho perturba ele de uma maneira extrema, que ele não consegue mais dormir. E aí já é tarde da noite, a corte já está desfeita, né? Já não está mais o povo ali pronto para servir. E Nabucodonosor então manda chamar todos os sábios para poderem dizer a ele o que o sonho significava, interpretar aquele sonho, né? Algumas Bíblias aí, umas traduções vão trazer sábios, outras Bíblias vão trazer, como na minha aqui, os caldeus, correto? E ele manda trazer esse povo. O que é normal, na cultura da Babilônia, naquele tempo, era normal interpretações, né? Fazia parte da rotina deles. Sonhos eram revelações cotidianas e os sábios tinham essa função. E eles tinham toda uma cerimônia, um modo próprio de dizer qual era o significado do sonho. Eles tinham ali uma receita de como dizer o que o sonho significava. E para isso eles só precisavam de uma coisa muito simples. Eles precisavam que a pessoa que sonhou contasse o sonho. Era só isso que precisava. O resto já tinha uma receita, já tinha uma fórmula. É como se você tivesse um manual de interpretação de sonhos. Ah, tinha essa figura no sonho. Ah, tá aqui, essa figura significa isso. Ah, tinha aquela árvore assim. Ah, essa árvore significa isso. Então eles só precisavam ter o sonho. E é aí que vem o detalhe importante que acontece aqui. O rei diz para os sábios: eu quero que vocês me contem o sonho e me dê a interpretação. Eu quero que conte o sonho para mim. Eu quero que conte o sonho. E aqui eu não estou lendo, eu estou contando a história para vocês para a gente economizar tempo. E Nabucodonosor não diz que ele quer que conte o sonho porque ele havia esquecido o sonho. É muito pelo contrário. O que ele quer mesmo é ter a certeza, a convicção de que a interpretação está correta. E aí na mente do rei, se a pessoa é capaz de me dar a interpretação correta do meu sonho, ela tem que ser capaz de me dizer o que eu sonhei. Irmão Edson, é bem essa cara aí mesmo. O irmão Edson fez aquela cara assim de que... E
foi isso que os sábios do reino sentiram no coração. Como é que faremos isso? E eles dizem isso para o rei: rei, nenhum outro rei na história pediu uma coisa dessas. É impossível para o homem fazer algo assim. Só seria possível conhecer o sonho do rei se os deuses vivessem entre nós, e eles não vivem. É impossível fazer o que o rei pede. E o rei Nabucodonosor não era uma pessoa que tinha muita paciência com as coisas. Ele não era um homem fácil de lidar. E aí Nabucodonosor, vendo a recusa deles em fazer o que ele pedia, eles pedem um decreto dizendo: é para matar todos os sábios da Babilônia. É para matar todos. Porque eles não conseguem fazer o que eu estou pedindo. E então, feito esse edito do rei, ele manda seu oficial por todo o reino para dar cabo de todos os sábios. Nisso, o oficial de nome Arioque vai até Daniel e os seus 3 amigos para comunicar a eles que eles deveriam ser mortos ainda naquela noite. E aqui começa a história. Versículo 14. É quando Daniel entra na história aqui, pessoal. Versículo 14, Arioque chega até Daniel para matá-lo. E aí Daniel, ao ouvir que o rei tinha feito um decreto ordenando a morte de todos os sábios, Daniel reage com sabedoria e prudência. Aqui a gente começa a enxergar como é que a gente tem que reagir diante dos problemas. Como é que a gente tem que enfrentar os problemas? Como é que um servo fiel enfrenta os problemas? Daniel recebe a notícia de que deveria ser morto com sabedoria e prudência. E a primeira coisa que ele faz não é esbravejar e gritar e dizer que não e tentar, não. A primeira coisa que ele faz é perguntar por quê. Ele pergunta para Arioque: mas por que o rei fez uma coisa dessas? O que aconteceu de tão grave? E aí aquele oficial explica para Daniel a respeito do sonho, do que estava acontecendo. Daniel de imediato toma uma atitude, que é uma coisa que a gente tem que fazer diante dos problemas. A gente toma uma atitude prática. Daniel foi prático, ele foi até o rei. Ele não ficou adiando, ele não tentou protelar, ele foi até onde estava a raiz do problema. E ele foi no rei e pediu mais tempo. E disse: rei, eu preciso de mais tempo. E o rei deu mais tempo para Daniel. E aí Daniel sai dali e faz outra coisa que a gente tem que aprender a fazer. Daniel volta para casa, chama os seus 3 amigos. Ele chama pessoas que têm a mesma fé que ele, pessoas que têm a mesma direção espiritual que ele, e diz para aqueles 3 amigos: olha, agora nós vamos clamar a Deus, para que Deus dê uma solução para nós. Vamos clamar a Deus, para que Deus dê uma solução. A maioria das vezes que a gente enfrenta um problema, a gente acaba querendo resolver com as nossas próprias forças, querendo dar um jeito de tornar as coisas simples, e a gente não faz o básico, que é procurar a Deus, o Senhor de todas as coisas, expor para Ele o problema. Daniel, junto com os outros 3 amigos, então clamam a Deus e oram e pedem, e Deus faz algo que é um princípio bíblico. Toda vez que um justo clama,
o Senhor responde. Toda vez que um justo clama, o Senhor responde. Na mesma noite, o segredo é revelado a Daniel. E aí o que Daniel faz? Daniel não sai correndo e vai direto ao rei. Daniel não se desespera para pegar logo o resultado. A primeira coisa que Daniel faz é louvar ao Senhor. É dar honra e glória a Deus. Muitas vezes a gente até faz os primeiros passos, a gente busca o Senhor, a gente clama, a gente ora, Deus entrega. E aí a gente simplesmente abraça o resultado e não dá glória. A gente não dá glória ao Senhor. Daniel dá glória ao Senhor. E aí então, depois de dar glória a Deus, Daniel se dirige até o rei, para finalmente dizer ao rei o que era o sonho e o que significava. E aqui a gente vê um contraste entre a atitude de pessoas. A gente vê Arioque, vocês lembram de Arioque, o oficial? A gente vê Arioque levando Daniel e chegando ali dizendo: olha, eu encontrei Daniel que sabe interpretar o sonho. Ou seja, Arioque estava puxando uma parte para ele. Não, eu tenho a glória de ter encontrado esse homem. E a gente vê um contraste muito grande com o que Daniel faz. Eu vou até ler aqui o versículo. Versículo 25. Sem demora, Arioque levou Daniel ao rei e disse: encontrei um dos exilados de Judá, que dirá ao rei o significado do sonho. Então ele puxa para ele. Versículo 26. O rei disse a Daniel: você pode mesmo me dizer qual é o meu sonho e o que ele significa? Daniel respondeu: não existem sábios, encantadores, magos, nem adivinhos capazes de revelar o segredo do rei. Mas há um Deus nos céus, que revela segredos. E ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá no futuro. Agora lhe direi qual foi o sonho e as visões que o rei teve enquanto estava deitado em sua cama. Enquanto o rei dormia, sonhou com acontecimentos futuros. Aquele que revela segredos lhe mostrou o que acontecerá. E eu sei o segredo do seu sonho, não porque sou mais sábio do que os outros, mas porque Deus deseja que o rei entenda o que se passava em seu coração. Então aqui a gente tem um contraste entre uma pessoa que é fiel a Deus e uma pessoa que não é. Aquele que não é fiel, ele vai aproveitar das situações para tentar se engrandecer. Ele vai tentar aproveitar do que Deus faz para trazer glória para ele mesmo. Mas aquele que é fiel ao Senhor, como Daniel, ele não traz glória nenhuma para si. Daniel, em momento nenhum, tentou trazer a glória para ele. Em todo tempo ele disse para o rei: olha, rei, não sou eu, é Deus que fez. Deus quis te mostrar, Deus quer te revelar através de mim. Não sou eu. A gente precisa aprender a fazer esse tipo de coisa, a gente precisa aprender a ser assim, a dar glória somente àquele que merece toda a glória. Eu quero só salientar um ponto antes de ir para o sonho em si. Quando a gente vê todo esse acontecimento, a gente percebe que acontece algo com Daniel sem ele ter motivado aquilo. E tem uma pergunta que às vezes fica na cabeça de todo crente, que é: por que coisas ruins acontecem com pessoas fiéis? Por que coisas ruins acontecem com pessoas fiéis? Daniel foi condenado à morte por algo que estava totalmente fora do controle dele. Não era resultado das ações de Daniel, não era culpa dele. Quando a gente vê essa situação,
O Espírito Santo de Deus me fez linkar com um texto lá em João, capítulo 9, versículo 1 ao 3, que é um texto muito conhecido, que fala que Jesus encontrou um cego, junto com os discípulos dele. E os discípulos perguntaram para Jesus: Senhor, quem é o culpado deste homem ser cego? São os pais dele que pecaram, ou é o pecado dele mesmo que fez com que ele fosse cego? E aí Jesus responde para os discípulos: olha, nenhum nem outro, mas ele é cego para que o poder de Deus se manifeste nele. Daniel foi levado cativo para a Babilônia. Daniel foi feito um sábio na Babilônia. Daniel foi condenado à morte na Babilônia, para que o poder de Deus se manifestasse nele. Para que o poder de Deus se manifestasse nele. E muitas vezes na sua vida você pode se perguntar: por que acontecem essas coisas comigo? Por que está sendo assim? E eu te respondo com base na palavra que está sendo ministrada nesse momento: as coisas difíceis acontecem na sua vida para que a glória de Deus se manifeste em você. Para que a glória de Deus se manifeste em você. Glória a Deus. Glória a Deus. O sonho é importante, irmãos, mas os princípios que a gente vê nesse capítulo são mais para nós. São mais. Pega o princípio. Sabe? Aprenda a dar a glória a Deus, a buscar o Senhor em primeiro lugar, a ser fiel. Com Daniel a gente vai aprender demais a respeito de fidelidade. A principal característica de Daniel é essa: é ser fiel a Deus, não importa o que aconteça. Não importa o que aconteça. Daniel é fiel. É fiel. A gente vai ver a vida dele correndo risco durante todo o livro. E ele permanece fiel, e ele diz: olha, não adianta eu viver se eu não tiver a presença de Deus. Não adianta eu viver se eu não for um servo de Deus. Não tem sentido, a vida só faz sentido se for para servir a Deus. É só para isso que a gente está vivo. Isso combina demais com o que Paulo diz. Paulo fala assim: olha, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não faz sentido eu viver se não for Cristo vivendo. Para Daniel não faz sentido viver se não for para servir a Deus. Vamos para o sonho. Se você quiser ler comigo, eu vou ler na nova versão transformadora, que é uma linguagem mais fácil, para a gente não ter dificuldade com as palavras, tá bom? Só por isso. As palavras são mais fáceis de entender. Versículo 31. Daniel falando para o rei: em sua visão, ó rei, havia à sua frente uma enorme estátua brilhante, e a aparência dela era assustadora. A cabeça da estátua era feita de ouro puro. O peito e os braços eram de prata. A barriga e os quadris eram de bronze. As pernas eram de ferro, e os pés uma mistura de ferro e barro cozido. Enquanto o rei observava, uma pedra foi cortada de uma montanha, mas não por mãos humanas. Ela atingiu os pés de ferro e de barro e os despedaçou. Toda a estátua se desintegrou em minúsculos pedaços de ferro, barro, bronze, prata e ouro. Então o vento levou tudo como se fosse palha na eira. Mas a pedra que derrubou a estátua se tornou uma grande montanha que cobriu toda a terra. E este é o sonho. Este é o sonho que o rei teve
e que ninguém conseguia saber, a não ser o Deus que conhece todas as coisas. E o próprio Daniel então traz a interpretação, que era o que interessava ao rei. Versículo 36, eu vou ler a interpretação com você, depois a gente discorre um pouquinho a respeito dela. Esse foi o sonho, agora direi ao rei o que ele significa. Ó rei, o Senhor é o maior de todos os reis. O Deus dos céus lhe deu soberania, poder, força e honra. Ele o fez governante de todo o mundo habitado e pôs até os animais selvagens e as aves debaixo do seu controle. O Senhor é a cabeça de ouro. Quando, porém, o seu reino chegar ao fim, outro reino inferior ao seu se levantará em seu lugar. Depois que esse reino tiver caído, o terceiro reino, representado pelo bronze, se levantará para governar o mundo. Depois dele haverá o quarto reino, forte como ferro. Esse reino esmagará e despedaçará todos os impérios anteriores, como o ferro esmaga e despedaça tudo o que ele atinge. Os pés e os dedos que o rei viu, uma mistura de ferro e barro cozido, mostram que esse reino será dividido. Como ferro misturado com barro, ele terá um tanto de força do ferro. Algumas partes serão fortes como ferro, mas outras serão fracas como barro. A mistura de ferro e barro também mostra que esses reinos tentarão se fortalecer ao formar alianças entre si por meio de casamentos. Contudo, não permanecerão unidos, da mesma forma que o ferro não se une ao barro. Enquanto esses reinos estiverem no poder, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído ou conquistado. Reduzirá os outros reinos a nada e permanecerá para sempre. Esse é o significado da pedra cortada da montanha, mas não por mãos humanas, que despedaçou a estátua de ferro, bronze, barro, prata e ouro. O grande Deus está mostrando ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e o seu significado é certo. Então, o que a gente tinha aqui, irmãos, era a visão de uma estátua. Uma estátua de aparência temível, e feita de vários materiais. Uma cabeça de ouro, peito e braços de prata, a barriga e os quadris de bronze, as pernas de ferro e os pés uma mistura de ferro e de barro. E aqui o próprio Daniel já começa a dar a interpretação, e durante o livro de Daniel ele vai completar essa interpretação a respeito desses reinos. E todos esses reinos já são conhecidos por nós. Hoje para nós é muito fácil interpretar isso daqui e conhecer a verdade. O primeiro reino, como Daniel já falou, é a própria Babilônia, do rei Nabucodonosor, que é a cabeça de ouro. O reino que dominou toda a terra, a gente vai ver que 4 reinos que dominaram toda a terra por completo. E o reino de maior expoente, de maior riqueza, de maior luxo, de maior ostentação foi a Babilônia. Seguido da Babilônia veio os braços e o peito de prata, que são os medos e persas, que foram o próximo reino que dominou toda a terra. Eles já não tinham essa ostentação. Eles eram um reino de mais força, de mais autoridade, que dominaram sobre todo o mundo. Depois que passou o tempo dos medos e dos persas, vem o terceiro reino, que é a barriga de bronze e os quadris de bronze, que é a Grécia, o Império Grego, comandado por Alexandre o Grande, que vem e domina toda a terra. E os exércitos gregos, eles usavam armaduras feitas de bronze, que combina perfeitamente com a estátua, com a história aqui. E aí, quando cai o Império Grego,
vem o último império conhecido por nós, o último povo que conseguiu dominar verdadeiramente toda a terra, que foram os romanos, representados por essas pernas de ferro. E o Império Romano era um povo que vinha dominando. Ó, nosso auxílio ali está ótimo, ele colocou a estátua lá. Então a gente tem ali as pernas de ferro, que representa esse Império Romano. O Império Romano era um império brutal. Eles dominaram o mundo por força, por imposição. Quando a gente vê aqui no início do Império Babilônico, a gente percebe que eles fazem um trabalho psicológico com as pessoas. Eles tentam transformar a identidade dos povos que eram dominados. Como o Bispo Osiel falou domingo, eles pegavam a geração que estava vindo daquele povo dominado e colocavam na mente deles a cultura babilônica. Então eles tentavam transformar os povos para que eles se tornassem a imagem deles. O Império Romano não tinha essa preocupação. O Império Romano dominava pela força. E pronto. Vinham e arrasavam, destruíam. Falavam: se vocês não quiserem ser exterminados, vocês vão nos servir e pagar tributo a nós. Não importa a sua cultura, não importa o que você pensa, o importante é que você dê tributo a César. E aí é o ferro. E aí esse Império Romano, ele acaba se dividindo em duas partes, né? O Império Ocidental, o Império Oriental. E o Império Romano, aos poucos, ele vai se dissolvendo, né? Isso daqui é história, a gente conhece isso, né? Por isso que eu falei que é fácil para nós hoje, a igreja, conhecer isso daqui. Porque são coisas que já aconteceram, não estão no futuro, estão no passado para nós. E é fácil para nós olhar para a história e ver que o Império Romano foi se dissolvendo. E aí vários pequenos impérios foram começando a surgir, pequenos reinados, e foi se dividindo, e começaram a vir as repúblicas, e hoje a gente tem a conjuntura política atual, né? Onde não existe mais um domínio global, não existe um reino que possa dominar toda a terra, que são aqueles pés da estátua, uma mistura de ferro com barro, ou seja, essa condição do homem de conseguir subjugar toda a terra, ela foi acabando. E hoje essa dominação, ela se tornou algo fraco. Não tem como você fazer uma liga de metal com terra. Metal com metal você junta e ele se torna algo mais forte. Agora metal com terra não vai ligar, não vai juntar. E é isso que significa. Cada dia que passa, cada reino, cada país, cada cidade se preocupa mais com si próprio. E se a gente for analisar isso mais ainda a fundo nos últimos anos, nas últimas décadas, você vai ver que não são só os países, mas são as famílias. Até pouco tempo atrás a gente dizia: não, é fulano, filho de ciclano, neto de Beltrano. Hoje já não tem nem isso. Hoje não, o meu interesse é esse, ok? Então está se dissolvendo. Não existe mais uma preocupação em juntar, em unir, em ter uma força de pensamento. Existe uma preocupação em ter o meu próprio bem-estar. O meu próprio bem-estar. Se esvaziou. E quando chega nesse ponto, o que acontece? Que para mim é o que interessa para nós de toda essa visão. Pensei que ainda estava aqui. O que interessa para nós de toda essa visão é que foi tirada uma pedra de uma montanha, não por mãos humanas. É a pedra aqui. É isso aqui que interessa para nós. Deus tirou essa pedra da montanha. Deus lança essa pedra contra a estátua. Ela bate nesses pés fracos, e a estátua toda se despedaça. O que isso significa, irmão? Não é difícil hoje para nós entender isso aqui.
Só tem um significado para essa pedra. Tem uma pessoa na Bíblia que é traduzida como pedra. Isaías 28:16, Efésios 2:20, 1 Pedro 2:6-7, Romanos 9:33, 1 Coríntios 3:11, Isaías 8:14, Salmos 118:22, Mateus 21:42, Marcos 12:10, Lucas 20:17, Zacarias 4:7, Atos 4:11. Jesus é a pedra que foi rejeitada pelos construtores, mas é a pedra de esquina posta por Deus. Jesus é a pedra. E é só isso que interessa dessa visão para nós. É só isso que interessa dessa profecia para nós, porque o resto já cumpriu. O que falta cumprir é só a pedra. E essa pedra bate, e essa pedra que destrói a estátua, ela se torna uma grande montanha que se espalha por todo o mundo. Isso é o reino de Deus que está por vir. É o reino de Deus. Aleluia. Aqui a gente tem uma contraposição. Uma estátua é uma obra feita pelas mãos de seres humanos, de pessoas. Um artífice, um homem com habilidade, ele constrói a estátua. E esse é o simbolismo para nós hoje dessa estátua. É a glória feita pelos homens. Mas vai chegar um tempo onde a glória do que é feito pelos homens vai acabar. E aí vai chegar um tempo onde vai ser dado glória ao que é feito pela mão do próprio Deus. Que é esse reino. Um reino eterno. Que jamais vai ser destruído. E na visão de Daniel isso é colocado como algo imediato. A pedra vai bater na estátua, nesse ponto específico do tempo, aqui. Isso é tempo, tá? Nesse ponto do tempo. Essa estátua, ela significa o tempo que está acontecendo na Terra. É uma linha histórica, cronológica, tá? Então a gente vê os reinos que passaram. A gente está naquele tempo ali, onde não tem nenhum reino que consegue dominar a Terra. Alianças que não conseguem firmar. Nesse tempo, vai vir o reino de Deus. E ali coloca como de uma vez. Eu quero só esclarecer esse ponto para vocês e a gente já finaliza. Algo que acontece num instante, onde esse reino vai ser implantado, onde essa montanha, a montanha ela significa o encontro do homem, da criação com Deus. É esse o significado da montanha dentro da palavra do Senhor. É um local de encontro, ou seja, é onde o homem e Deus vão conviver novamente. Isso é a expressão perfeita do reino de Deus, da Nova Jerusalém, que é descrita em Apocalipse. É onde a glória de Deus vai estar no meio do povo. A gente já não vai precisar mais de sol, a gente não vai precisar mais de lua, porque o próprio Jesus vai ser a nossa luz. E é isso. Apocalipse capítulo 19, versículo 11 ao 21, vai falar a respeito dessa vinda desse reino. Vai mostrar a segunda vinda de Jesus para guerrear. Mostra Jesus vindo no cavalo branco, com os olhos de fogo, pronto para guerrear, e instalar o reino. E é onde começa o milênio. Amém? Para nós que somos pré-milenistas, essa é a história, esse é o significado da estátua. Essa pedra aí é quando Jesus vier, junto com a igreja nos céus, para guerrear e instalar o reino de Deus sobre toda a terra. E aí, todos os outros reinos se dobrarão ao Senhor. Glória a Deus. Amém. Por que a gente acredita nisso e referencia a pedra à vinda de Jesus para a iniciação do milênio? E não para esse tempo agora? Porque a visão descrita aqui por Daniel
é de que o reino foi instalado de uma vez. Muitas pessoas podem dizer que esse reino aqui, simbolizado pela pedra que se torna uma montanha, é a igreja. Mas não combina, porque a igreja, ela está se espalhando por toda a terra, sim, mas gradativamente. Não é algo instantâneo, não é algo imediato. A visão de Daniel, ela traz algo imediato. Então o reino de Deus, ele está sendo preparado para nós. A gente está tendo hoje o que é um vislumbre do reino, né? A gente enxerga ainda de forma embaçada o que será. Esse reino vai ser quando Jesus vier nos céus. E aí ele vai instalar esse reino realmente como um império, como um reinado, como um governo de Jesus sobre a terra. Amém? Glória a Deus. E a gente aguarda esse tempo, a gente aguarda esse momento onde Jesus vai vir, vai pôr fim a todo domínio humano que existe sobre a criação e vai dar início ao domínio de Deus sobre nós. Amém? Era isso que eu tinha para passar para você. Eu agradeço a Deus por esse momento, por essa oportunidade. Não dá para esmiuçar mais, porque o tempo é muito pequeno, é muita coisa aqui se fosse para falar. Peço a Deus que possa tocar seu coração. Te peço, te põe de pé, eu vou orar com você. E assim que eu terminar a oração, já passo ao bispo Osiel para ele dar continuidade ao encerramento. Feche teus olhos. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor Deus, e te pedimos, Senhor, que esses princípios, Senhor Deus, que o Senhor tratou conosco nessa noite, sejam firmados em nossos corações, e que essa certeza, Senhor Deus, de uma revelação que aconteceu 600 anos antes de Cristo, Senhor Deus, que fala de coisas tão atuais para nós, que essa certeza dessa revelação sirva, Senhor Deus, de ânimo para nós, que isso fortaleça em nosso coração a convicção de que o seu reino vem, de que o seu reino está às portas, está chegando sobre nós, de que o Senhor Jesus está para voltar e arrebatar a sua igreja, que o Senhor Jesus está para voltar e instalar o seu reino sobre a terra, que nós governaremos com o Senhor, que isso sirva de força para nós, Senhor Deus, para que a gente possa, Senhor Deus, permanecer firme, Senhor, na fé, para que a gente possa, Senhor Deus, permanecer fiéis até o fim com o Senhor, meu Pai, para podermos vermos essas coisas maravilhosas que o Senhor tem para nós, Senhor. No nome de Jesus, anima o teu povo, anima a tua igreja, fortalece, Senhor Deus, os nossos corações nesse tempo, Senhor Deus, que a gente compreenda que esse é o tempo do cumprimento da promessa, que é o tempo do cumprimento da promessa do Senhor sobre nós, Pai. No nome de Jesus, eu te louvo, Pai. Aleluia. Glória a Deus.